Amém. Boa noite. Shalom. Como é que é? Graça e paz, povo renovado. Cada família tem uma saudação e eu queria ver se eu acertava. Vamos lá junto. Graça e paz, povo renovado. Amém. Eu fico muito feliz quando vou lá na igreja, a gente se esforçam para poder cumprimentar. E quando eu venho aqui eu tenho que fazer o mesmo, né? Porque vocês são um povo abençoado, renovado, somos uma só família, mas Deus tem cumprido esse propósito através da vida de cada um. É uma alegria estar com vocês, estou em família duplamente, né? Glória a Deus pela vida do Rios, da Ellen, e a gente tem podido ver muitas coisas em Deus juntos, e eu tenho certeza que ainda viveremos muitas outras. Eu estou numa jornada nesse tempo, procurando estar em cada igreja do presbitério, aproveitando, como o pastor Wilson bem colocou, como temos 2 cultos, onde eu consigo ajustar lá, eu prego, ministro, ou faço alguma coisa no culto da manhã e estou nas igrejas, terceiro domingo seguido, eu estou nesse mover. Nós tivemos há 2 domingos atrás em Piraquara, domingo passado em Matinhos, e hoje nós estamos aqui porque é importante estarmos juntos, alinhados nesse propósito, nesse novo tempo que Deus tem estabelecido. Deus tem falado conosco esses dias sobre um novo ciclo, sobre uma nova estação. E eu sei que esse novo ciclo, essa nova estação é um novo ciclo de desafios e de vitórias. E essa nova estação é semelhante a essa estação que nós estamos vivendo no mundo físico, no mundo natural, que é a primavera, o tempo de esperança, tempo de alegria, cores renovadas, e é isso que nós precisamos ter em Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, espero que não acabe a luz de novo, né? Eu tenho essa unção, esses dias atrás fui pregar na igreja do pastor Everaldo, e na hora de pegar a palavra, pronto, acabou a luz. Mas a presença de Deus, ela continua igual, né? Porque o que brilha em nós é o sol da justiça. Amém? Uma alegria estar com vocês. Trago um abraço da família renovada ali em Pinhais. A minha esposa não veio comigo porque ficou ministrando a palavra lá. Então a gente vai dividindo esse propósito e cumprindo o chamado do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, refletindo sobre essa palavra, desde que eu conversei com o pastor Wilson há muito tempo atrás, ontem à noite, e sobre estar aqui. Essa palavra ficou fluindo no meu coração e eu passei toda a tarde hoje preparando, absorvendo, recebendo aquilo que Deus tinha. E eu creio que o Senhor tem algo para ministrar ao seu coração. O tema dessa ministração hoje, o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você é criando raízes que abraçam a rocha. Criando raízes que abraçam a rocha. A palavra de Deus no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios, eles não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Espírito Santo, eis-nos aqui nesta noite, queremos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor já tem trazido ao nosso coração, mas nós continuamos atentos, sensíveis à Tua palavra. Nós sabemos que cada pessoa que veio a este lugar tem uma expectativa, cada pessoa que entrou neste lugar tem desafios, mas em nome de Jesus eu quero orar agora para que Tu venhas fazer calar a voz da alma e que o Espírito prevaleça, que Tu estejas agora trazendo sensibilidade, para que Tu fales, para que cada um possa aplicar aquilo que aprender segundo a Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse texto ele está falando do crente fiel. Ele está falando do homem, da mulher de Deus, que decidiu estar plantado às margens do rio. Nós estamos vivendo um tempo em que aqueles que decidiram estar plantados à margem das águas, das fontes, dos rios, eles estão tendo lutas e dificuldades sim, mas eles estão melhores do que qualquer outro. Eu estou falando desse tempo de seca, no mundo físico que nós estamos vivendo. Quantos dias, quantos momentos, quando que às vezes a gente vai abrir a torneira e a gente sabe que por 1 ou 2 dias a gente não tem água entrando pela nossa caixa. É impressionante quando você percebe alguns reservatórios que praticamente zeraram a sua capacidade. O que resta ainda é a umidade da água que havia antes, ou seja, aquilo que está ainda ao redor, aquilo que está na margem, ainda está sendo beneficiado. Mas hoje, falando com você sobre criando raízes que abraçam a rocha, eu quero que você entenda algo. O futuro, ele mora dentro de uma semente. O futuro, ele mora dentro de uma semente que está dentro de você. Dentro de mim, de você, tem uma semente e o futuro mora dentro dessa semente, e as suas raízes, elas são a garantia do seu futuro. Vou repetir para você. O futuro, ele mora dentro de uma semente que está dentro de você. As suas raízes são a garantia do seu futuro. É impressionante a gente entender também o que a palavra do Senhor nos diz do Salmo 92, 12 a 14. O Salmo 92, 12 a 14 diz assim: o justo, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Olha aqui, tantas promessas que estão realmente envolvidas com o fato de estarmos plantados à margem do rio, plantados no lugar que é a fonte, a casa do Senhor. A palavra é bem clara, diz que os justos vão florescer como os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Às vezes a gente para por aqui, mas a promessa continua. Não é dar um fruto qualquer, mas a palavra diz que eles ainda serão viçosos e vigorosos. Uma coisa que nós precisamos entender hoje, eu queria falar bastante com você sobre raiz, sobre raízes.
Quando você olha para uma árvore, às vezes você não consegue ter a dimensão do quanto de raízes ela possui, o que é que realmente faz com que ela se alimente, que ela se sustente e que ela esteja ali por anos. As raízes, ou a raiz, ela revela tudo. O início da vida é a principal escola que nós temos na nossa vida, a base que nós temos na nossa vida. As suas decisões futuras, elas podem ser parcialmente premeditadas, mas você olhando para trás, você consegue entender muito do que uma pessoa está vivendo hoje. Quando você olha para a história, para o histórico de uma pessoa, às vezes ela não precisa te contar nada do que está acontecendo, mas você olha o histórico dela e você vai entender o que ela está passando hoje, e você também vai conseguir vislumbrar o tipo de futuro que ela vai ter pela frente. É por isso que nós precisamos entender uma coisa: o nosso futuro, o seu futuro, ele está alojado nas suas raízes. As suas raízes vão determinar exatamente que tipo de futuro você vai ter na sua vida. Quando nós olhamos para uma árvore, há tantas características que nós podemos ver numa árvore, há imensas características, é por isso que a Bíblia, ela pega e compara o cristão como uma árvore. É por isso que nós vemos tantas histórias na Bíblia linkadas com árvores. Você vai perceber a palavra dizendo assim: o machado está posto à raiz da árvore. Você vai ver Jesus tendo um encontro com Zaqueu ali debaixo daquela árvore que Zaqueu estava sobre aquela árvore. Você vê a história da figueira que não tinha frutos e Jesus chega e amaldiçoa aquela figueira, e de um momento para o outro aquela figueira já não está mais produzindo. A palavra também, você vai perceber quando o Senhor fala a respeito da poda, da limpeza. Acho que o pastor Wilson até compartilhou comigo, que ministrou sobre isso recentemente aqui. Mas eu queria hoje falar um pouquinho mais com você sobre raízes, para você entender que se nós não começarmos a avaliação pelas raízes, você vai perceber isso. Quando uma árvore ela está com um problema, e quando a pessoa que cuida disso vem olhar a situação, ele vai observar as raízes, às vezes limpa, aduba. O próprio agricultor, às vezes ele não tem toda a experiência possível, mas todo o estudo possível, mas ele tem a experiência. Ele não tem o estudo, mas tem a experiência de olhar, de saber do que está precisando. Você vai perceber que dificilmente vai ser tratado algo pelas suas folhas, vai ser tratado na sua raiz. É isso que nós precisamos entender muitas vezes, que há muitas pessoas querendo tratar, cuidar da aparência, cuidar das coisas que estão aparecendo, e não vão na raiz do problema. Aí, dessa forma, vão repetindo dia após dia as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, nunca conseguem ser tratados, porque não vão tratar a raiz. Diante disso, nós precisamos entender, ao começar pelas raízes, ou seja, pelo nosso interior, pelos nossos alicerces, nós vamos entender alguma coisa. O que é responsável pelo sustento de uma árvore? São as raízes. Através do que uma árvore se alimenta? Através das raízes. É verdade que tem a fotossíntese, a necessidade do sol, da luz, para complementar o processo, mas a alimentação de uma árvore mesmo, ela se dá por meio da sua raiz. Então é através das nossas raízes que nós obtemos o nosso sustento. As nossas raízes que revelam a nossa profundidade. Se você quer saber de alguém, da profundidade espiritual de alguém, da profundidade que ele tem na palavra, da profundidade que ele tem nos seus conceitos, você vai precisar olhar nas suas raízes. Você sabe se alguém é firme espiritualmente, você avalia a firmeza de alguém através de quê? Das suas raízes.
Você pode perceber que eu olho aqui e vejo muitas pessoas que há muito tempo já têm servido aqui neste lugar. Isso revela que as suas raízes estão plantadas, estão profundas, elas estão firmes. Você tem firmeza nesse lugar, mas às vezes você olha para pessoas que elas não têm paradeiro em lugar nenhum. Se você perceber, o problema delas é com a base, é com as raízes, e dessa forma elas estão tendo problemas e de tal maneira que na questão da sua saúde, do seu alimento. As raízes também revelam a nossa estabilidade. Você pode perceber isso. Tem muita gente que é instável, mas a estabilidade de uma árvore, ela está nas raízes. Vem um vento, uma hora vem um vento sul, outra hora vem um vento nordeste, e para um lado e para o outro, e essa árvore ela permanece estável. Por quê? Porque as raízes, ela está sustentada por raízes. E é isso, eu quero chegar lá, eu quero que você não esqueça que eu dei um tema a essa ministração: raízes que abraçam a rocha. É importante que nós venhamos entender isso. Ou seja, o que é responsável por manter você de pé? É a aparência de uma vida de oração que talvez você não tenha? Não. O que é que mantém você de pé? É o seu dom, é o seu talento? Não. O que mantém você, o que me mantém, o que nos mantém de pé são as nossas raízes, porque quanto mais profundas, resistentes e mais espalhadas elas estejam, mais estabilidade nós temos, mais firmes nós somos, mais prontos para enfrentarmos qualquer tempestade, qualquer temporal na nossa vida. Quando olhamos para uma árvore viçosa, grande, firme, nós nem conseguimos imaginar as raízes que elas têm. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu fui dar uma olhada no Google e nos tipos de raízes. Se há uma coisa feia que existe nas árvores, são as raízes. Você pode perceber isso. Quantos já não reclamaram em algum momento de uma raiz de uma árvore ter quebrado a calçada da sua casa? Você já percebeu? Esses dias eu pensei em reclamar, falei, meu Deus, mas olha que árvore maravilhosa, que sombra maravilhosa. Eu costumo pedalar um pouquinho e Pinhais, graças a Deus, tem tido umas ciclovias maravilhosas. E numa das ciclovias rápidas que tem lá, de repente, há uma parte que tinha ali 5 ou 6 raízes, e as raízes forçaram o asfalto ali e estão quebrando aquilo. Aí eu fiquei pensando, mas por que alguém não cortou, não pensou nisso, não cortou essas raízes na hora de fazer a ciclovia? Mas depois eu seguindo ele na minha pedalada, eu fiquei imaginando assim, se cortassem aquelas raízes, aquela árvore, a hora que viesse um vento, iria derrubar aquela árvore. Então aquelas raízes precisavam permanecer. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós achamos as raízes que nós temos feias, olhamos talvez para o nosso passado, às vezes argumentamos que é religiosidade, algumas coisas que nós adquirimos na nossa vida que nos dão firmeza, que nos dão a nossa base. Às vezes olhamos para trás em algumas coisas que achamos que não são importantes, mas eu quero dizer para você, ao invés de cortar as suas raízes, trate-as, porque são elas que estão te dando estabilidade, são elas, através delas que você se alimenta. Então muitas árvores não estariam de pé, porque não teriam sustento, não teriam a estabilidade. Talvez você nunca parou para pensar a importância dessa igreja na sua vida, a importância da sua célula, a importância de você estar plantado à margem de um rio, porque quem está plantado à margem do rio significa que as raízes elas vão crescer mais saudáveis, vai ser mais fácil dela ir mais profundamente, apesar da instabilidade do terreno, mas ela também vai ter essa possibilidade de crescer mais forte, mais profunda. É isso que nós precisamos entender. Deus está à busca de um povo que tenha profundidade com Ele, o qual o seu espírito esteja firme nele, que a sua vida espiritual não seja instável,
uma hora aqui, outra hora lá, mas que você tenha estabilidade na sua vida, no seu ministério, no seu chamado. Deus está à procura de alguém que esteja plantado às margens do rio, que esteja plantado na casa do Senhor, as suas raízes na casa do Senhor, para que você, seja qual for a ventania, o vendaval que vier, a tempestade, o temporal que vier sobre a sua vida, você vai permanecer firmado em Deus e vai superar todas as coisas. Quando nós vemos essas coisas todas, nós entendemos, há tantos ventos que batem sobre nós. Eu confesso dizer para vocês que se algo me deixa desconfortável é quando começa a ventar. Eu já enfrentei algumas coisas com relação a ventos, parece que eu não combino com vento. Vento já arrancou o telhado da minha casa, vento já derrubou a tenda que nós adorávamos a Deus ali em Pinhais. Ventos já causaram tantas coisas. Parece que quando o inimigo quer me intimidar de alguma forma, eu estou falando de vento da forma física mesmo das coisas, aquele vento do tipo em que os discípulos estavam enfrentando quando eles estavam lá no barco, Jesus estava dormindo lá embaixo e eles começaram a ver aquele temporal, esse tipo de vento mesmo. Mas quando nós falamos de vento também, nós lembramos das lutas, das dificuldades, das circunstâncias que se abatem sobre nós, sobre a nossa casa. E é importante a gente entender que a nossa casa, ela precisa estar construída sobre a rocha, porque o sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Então, às vezes o exterior de uma árvore pode parecer muito bonito, mas o seu interior pode não condizer com aquilo que ela é realmente. Você, quando olha para uma árvore, o que você vê logo de primeira? Quando você olha para uma árvore, do que é composta uma árvore? Vamos ter uma aulinha de botânica aqui, básica aqui. Vamos lá. Uma árvore, ela tem tronco, ela tem galhos, ela tem folhas. Uma árvore, ela tem flores, frutos. E nós sabemos que a própria palavra diz, mas a experiência mostra isso de uma forma tão tremenda. Nós aqui em Curitiba vemos muito isso, que quando chega o inverno, algumas árvores ficam peladas. Algumas árvores, elas ficam tão secas que a gente, se a gente olhar e não tiver uma ideia do que ela era e do potencial dessa árvore, a gente acha que ela jamais vai voltar a florescer. Então no inverno vem e cai as folhas, no inverno fica aquela situação, mas quando vem a primavera, nós vemos essas coisas lindas aparecerem, folhas, flores e frutos, sabe? Assim é com a nossa vida também. Às vezes nós fomos cortados no tronco, às vezes cortaram alguns galhos, às vezes as folhas já foram a tempo, às vezes faz tempo que não aparecem flores e frutos na nossa vida, e a gente sabe que mesmo que cortada essa árvore, tudo isso pode renascer se a raiz tiver permanecido firme no lugar certo e sido bem cuidado. Se não houve problema com a raiz, esta árvore ela pode voltar a se tornar melhor ainda do que ela era. Aí, mas você pode ver que se algumas árvores, até se ela for transplantada de um lugar para o outro, quando arranca pela raiz, ela não vinga mais. Ou seja, se a raiz for arrancada e morrer, é o fim da árvore. Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você a respeito das suas raízes? Da importância de você cuidar das suas raízes, da importância de deixar de preocupar-se meramente com a aparência temporária, a aparência de agora, da importância de olhar para pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, que não manifestam mais folhas e frutos, mas elas ainda estão enraizadas, elas ainda estão numa expectativa em ver o que Deus vai fazer. Como aquele texto bíblico que foi transformado por uma canção da Ana Paula Valadão, que diz: ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará. Às vezes tudo que está precisando é isso.
Então, presta atenção nisso de uma forma bem prática. Eu não quero que você saia daqui simplesmente achando que teve uma aula de botânica. Eu quero que você saia daqui entendendo como é o cuidado de Deus com a sua vida. Como é o cuidado de Deus conosco, em nossa vida. Se as finanças elas forem cortadas, elas podem renascer pelas raízes, pela intimidade com o Pai. Se a saúde for cortada, ela pode renascer. Se qualquer coisa em nossa vida for tirada, ela pode ser restituída através de algo, profundidade em Deus. Se eu continuar alicerçado em Deus, se as minhas raízes continuarem firmes em Deus, ao cheiro das águas brota e o milagre aparece. É algo fantástico. A minha esposa, ela gosta muito de flores. E às vezes até brigo com ela, porque eu vivo tropeçando naquilo. Agora a gente tem os netos vão lá, viram os potes e tudo mais. E eu vejo, de vez em quando, a minha esposa conversando com aquelas plantas, sabe? E em algum momento eu queria achar que ela estava louca, mas sabe, um dia ela está ali falando: puxa, você está tão murchinha, eu vou colocar um pouquinho de água, vou colocar um pouquinho de adubo em você. Aí no outro dia ela me chama assim como algo extraordinário: vem cá, meu Deus, o que está acontecendo? Ela me mostra o brotinho de uma flor, ela me mostra, falando o botãozinho da flor. E eu fico impressionado de fato, porque eu já queria jogar aquele pote todo fora. Eu achei que era só um monte de terra com um galinho ali. Daí ela continua conversando e fala: que lindo, que maravilha. Daí no outro dia ela mostra: olha que flor mais linda. Sabe, cuidar de vidas, cuidar de pessoas é da mesma maneira. Tem dia que a gente olha e não vai ver beleza alguma. Tem momentos que a gente vai olhar e vai achar: não vai dar mais nada. Mas de repente você vê um broto, de repente você vê uma flor. E tudo está conectado, porque a raiz continuou ali. Ela continuou a ser cuidada, ela continuou a ser regada. E ela continuou sendo amada. Eu vou dizer uma coisa para você, parece loucura, mas parece que já vi assim sair as folhas e se manifestarem dessas plantinhas assim de alegria, de gratidão pelo cuidado que ela tem com ela. Eu não sei se você já olhou quando passa bastante tempo sem chover, se você olha para a criação de Deus, você vê a chuva, parece que as árvores batem palma. Parece que elas levantam um aleluia assim para o Senhor. É tremendo. Eu quero dizer, quanto mais você... Então, eu quero que você entenda: Deus não desiste de você. Ele não desistiu, Ele não desiste de você. Se Deus não desistiu, não desiste de você, não desista de pessoas também. Sabe, às vezes é difícil na célula você pastorear alguém, discipular alguém, parece que não vai dar em nada. Continue investindo nas raízes, continue investindo nas raízes. Uma hora você vai perceber o resultado extraordinário que aconteceu. Eu quero que você possa entender também. Às vezes, em algum momento, olhando para a nossa própria vida, a gente olha, talvez você olha para a sua vida e parece que ela é um bagaço. Às vezes você mesmo diz: eu só tenho folha seca. Talvez você mesmo diz: eu não tenho mais frutos, eu não tenho. Mas se você ainda está tendo essa visão e você está insatisfeito porque você queria estar produzindo para Deus, significa que a raiz está ainda clamando, que essa raiz ela está firme ainda em Deus. Então eu quero dizer: não desista do seu chamado, não desista da sua promessa, não desista do que Deus tem falado com você, não desista das trevas daquilo que Deus te falou na luz, não desista no momento de dificuldade do que Deus falou, no momento da maior alegria da sua vida. Deus continua sendo Deus, Ele está sentado no seu trono, Ele tem o controle das suas coisas, e de todas as coisas da sua vida, Ele jamais abre mão. E eu quero que você entenda uma coisa: nós somos muito ansiosos e angustiados, mas o nosso Deus é um Deus processual, é um Deus de processos. Em cada processo Ele está trabalhando algo na nossa vida. E eu quero dizer para você, sabe aqueles ventos
terríveis, que a gente não gosta, que te balança para lá e para cá. Eles estão trabalhando para fortalecer as suas raízes. Eles estão trabalhando para fazer com que as suas raízes estejam dizendo, mandando uma mensagem para as raízes das suas raízes, que elas precisam se aprofundar ainda mais. O Criador, Ele continua cuidando de você em cada detalhe. Ele propôs isso para a sua vida em todas as áreas. Jó 14, 7 a 9, a palavra diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Então eu quero dizer para você, se quer mudança na sua vida, aprofunde as suas raízes. Você quer transformação na sua vida? Cuide das suas raízes. É importante você entender que os textos que eu li hoje aqui, todos eles estão conectados a você estar à beira do rio, a você estar plantado na casa do Senhor, a você estar buscando água diretamente no trono de Deus, para que você possa, ao cheiro milagroso das águas, brotar. Porque o justo, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E é aqui que eu quero começar esse momento da aterrissagem, para que nós possamos receber aquilo tudo que Deus tem para nós. A Bíblia, quando ela se refere aos cedros do Líbano, ela está dizendo exatamente que os cedros são um símbolo bíblico e até um símbolo universal de força, esplendor e glória. Quando o Senhor fala assim, o justo, ele florescerá como a palmeira, e o justo, ele vai crescer como o cedro do Líbano. Eu quero que você entenda uma coisa, sabe, não se concentre nesse momento terrível que você está vivendo sem folhas e sem frutos, porque o propósito de Deus para a vida do justo é que ele cresça como o cedro do Líbano, com força, esplendor e glória. Eu acho que você não entendeu. Força, esplendor e glória, é isso que Deus tem preparado para o seu crescimento, para a sua vida. Força, esplendor e glória. O salmista, ele diz lá no Salmo 103, 16, que o Senhor é quem plantou. E é interessante que, se você ver a história bíblica falando a respeito do cedro, diz que ele dá um entendimento de que o cedro é invejado por todas as outras plantas do Éden, do jardim do Altíssimo, porque por causa da sua altura soberba. O cedro do Líbano, ele tem uma altura média de 6 metros, mas ele chega, o seu tronco pode chegar, aliás, a altura média de 12 metros, mas ele pode chegar a 25 metros de altura. Pense numa árvore assim, em média 12 metros, mas pode chegar a 25 metros de altura. Tudo depende da força das suas raízes, do lugar aonde ele está plantado, de como ele absorve tudo aquilo que ele precisa para o seu crescimento. E o cedro do Líbano também, eu não sei se veio até alguma, ficou só nisso, né? É que é só o início da palavra, acho que tinha até uma foto aí na sequência, passou já? Tem até o cedro, ele tem assim, é bonito a copa dele, os ramos que ele tem. Então o salmista diz, foi o Senhor que plantou. É uma outra coisa, alguém aqui em algum momento já usou algum perfume e ele tinha notas de cedro? Já viu em alguma composição de perfume notas de cedro? Ou seja, o cedro é uma madeira cheirosa. E é interessante que, na verdade, era uma madeira nobre e pura, em que os reis, os imperadores, eles usavam para construir, os próprios antigos faraós do Egito usavam os cedros para construir os seus grandes palácios.
Construções suntuosas eram construídas, porque imagina uma árvore que chega a 25 metros de altura. Imagina uma árvore em que, quando se corta, o cheiro exala de uma forma extraordinária. E a Bíblia mesmo fala que Davi e Salomão usavam aquilo de uma forma muito extraordinária, colocava nas mãos dos artesãos, dos carpinteiros, para construir os palácios, para construir tudo aquilo que eles colocavam. E é por isso que eu quero falar sobre 3 coisas que nós precisamos receber e ter na nossa vida como os cedros. A primeira delas é aprendermos que o cedro, ele tem um crescimento lento, mas progressivo e constante. Eu quero dizer para você, você não pode ficar paralisado, mas não tenha pressa em ser e fazer o que Deus tem para a sua vida. O que você não pode é parar, tem que ser, mesmo que o seu crescimento esteja lento, eu quero dizer para você, seja constante. O apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estão comigo? Então, o que eu quero que você entenda, o seu crescimento, ele não pode parar, ele tem que ser progressivo, ou seja, a Bíblia diz também, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é o dia perfeito? É o sol do meio-dia. Mas você vai perceber que tem muito crente que é o contrário. Quando ele recebe Jesus, ele brilha pra caramba. Agora, de repente, ele começa a ter a sua luz apagando. Eu quero dizer para você, não é essa a proposta de Deus. O crescimento que Deus tem para você pode estar sendo lento, mas ele precisa ser progressivo. A cada dia você perceber que houve uma evolução e precisa ser constante. Nós sabemos disso, que nós podemos o propósito de Deus na nossa vida. Os maiores cedros que foram encontrados na natureza até hoje, o recorde foi 40 metros. Então eu quero que você entenda o seguinte, comparando com cristãos, um Billy Graham seria esse cedro raro, 40 metros, sabe? Um ou outro missionário extraordinário, mas eu quero dizer para você, mesmo que com 12 ou com 25, que é um cedro extraordinário, eu quero que você entenda, Deus está realmente levantando e trabalhando esse processo. Agora, sabe, um detalhe que é interessante a respeito do cedro, nos primeiros 3 anos de vida de um cedro, os primeiros 3 anos, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. Essa árvore, você vai ver os 3 anos para crescer 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta em si, ela vai aparecer apenas 5 centímetros para cima. Olha só, 1,5 metro para baixo, 3 anos, parece que é bastante tempo, mas e 5 centímetros para cima. As pessoas que são negativas vão olhar e falar assim: não vai vingar, não vai. Você já percebeu que às vezes tem gente que olha para algum crente e fala assim: 3 anos já na igreja e está pequenininho ainda, ele não assumiu nada. Eu quero dizer para você, se a raiz está crescendo, se ela está se aprofundando, não importa se cresceu pouco para cima, mas se para baixo foi aprofundado. Eu tenho históricos de alguns líderes. Eu tenho um líder na igreja que hoje ele é pastor. A primeira célula que ele pastoreou, ele demorou quase 2 anos para chegar a 10 pessoas. No primeiro ano, 4, 5. No segundo ano, 3. Indo para o terceiro ano, mas depois o que Deus fez? O caráter dele, a perseverança dele, a constância dele fez com que ele se tornasse um homem de Deus, cumprindo o seu propósito, chegando ao ministério, ao pastorado. Que hoje tem as suas células já multiplicaram muitas vezes, e a sua própria célula individual, ela está sempre cheia e crescendo. É isso que eu quero dizer para você.
É só a partir do 4º ano é que aquela árvore começa a crescer. Eu falava ontem, conversava um pouco com a pastora Érica e o pastor Wilson a respeito de mudança de cultura, da importância da gente trazer a igreja para mudar a cultura da desonra para a cultura da honra, a cultura da deslealdade para a cultura da lealdade. E às vezes a gente espera que um seminário que a gente faça, que um ensino que a gente traga, um encontro que a gente faça, mude as pessoas. A mudança da cultura ela vai se estabelecer a partir do 4º ano, é que você vai realmente começar a ver isso acontecer na vida das pessoas. Assim também é na cultura individual de cada um. O cristão, ele é como um cedro do Líbano, e portanto ele tem a promessa de Deus de crescer. Às vezes o crescimento é lento, conforme a própria experiência do cedro, senão a Bíblia não iria usar isso por referência para nós. Às vezes, para as pessoas, não está parecendo que você está crescendo, mas você no seu quarto, no seu lugar secreto, você no seu estudo da palavra, você está na sua intimidade com a preocupação de um filho de Deus, você vai lançando as suas raízes, e de repente, o que você vai perceber é que Deus é tudo em você, tudo por você, e quando de fato você começar a aparecer para o mundo, aparecer para a vida, aleluia, todas as coisas farão sentido. Eu espero que essa palavra esteja fazendo sentido para muitas pessoas aqui, porque o Senhor está falando hoje com você sobre a necessidade de profundidade. O Senhor está falando para você que todo investimento que você tem feito na sua profundidade espiritual, por mais que as pessoas não estão vendo, eu quero dizer, Deus está vendo e Ele está trabalhando isso na sua vida e no seu coração. Por isso, eu quero convidar você nesse dia, você que tem vivido por algumas situações difíceis, eu quero dizer, o seu foco precisa estar em lançar raízes mais do que em encontrar evidência diante das pessoas, evidências externas. O seu foco deve estar no tratamento interior de cada área, de cada detalhe da sua vida. Talvez você se preocupe muito em apresentar um comportamento. Eu quero dizer para você, o chamado de Deus de transformação na nossa vida não é para transformar comportamento. Comportamento é apenas o que a gente manifesta depois que Deus transforma o nosso caráter, o nosso interior, o nosso homem interior. O foco de Deus é trabalhar no nosso interior. Por isso precisamos estar focados nisso, na nossa vida, no nosso coração. E a gente faz isso como? Nessa coisa básica das práticas emocionais, da vida de intimidade com Deus pela oração, da vida de intimidade com a palavra, a vida do mortificar a carne através dos jejuns e dos propósitos que nós fazemos na nossa vida. E o que nós precisamos entender, que a evidência de que alguém tem raízes profundas é porque ela ama. A maior evidência de que alguém tem profundidade espiritual é porque a palavra de Deus vai trazer sobre a vida dela a manifestação do amor. Quanto mais nos exercitamos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão as nossas raízes. E depois, no seu devido tempo, nós vamos passar a manifestar um crescimento gradativo. Efésios 3, 17, 18 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Dá uma olhada nesse texto aqui. A gente podia ficar só nele hoje, mas é importante a gente entender, arraigados, alicerçados. As nossas raízes, a base, a estrutura das nossas raízes, qual é? Amor. Arraigados, alicerçados. A gente vai compreender qual é a altura, a largura, o comprimento, toda a extensão, a profundidade, exatamente a partir do amor que manifestamos uns pelos outros. A segunda coisa que aprendemos com relação ao cedro do Líbano: raízes
que buscam águas límpidas e profundas. Preste atenção nisso. Hoje nós vivemos uma geração muito rasa, uma geração que ela é a geração fast food, é a geração que ela quer coisas rápidas. E agora nós estamos nessa geração, né? É a geração iFood, essa geração que você compra e entrega em casa. Tem gente que gostou tanto disso que não quer voltar mais na fonte. Não quer voltar mais para a igreja, não é tão fácil. Eu recebo pela internet a palavra. O pastor tem me mandado um devocional todos os dias. Uau! E os caras que eu admiro na internet têm live pelo menos uma vez por semana. Pronto, eu já estou alimentado. Sabe, essa é a geração. Eu quero dizer, essa geração ela é rasa. Sabe aonde? O que é que nos desafia ao crescimento? É o relacionamento com os nossos irmãos. Preste atenção no texto que nós lemos. A palavra é bem clara, dizendo que a gente vai poder compreender a altura, a largura, a profundidade no nosso relacionamento com os santos. Não é no relacionamento virtual, é no relacionamento com os santos. Eu gosto muito de uma palavra também que é: como o ferro afia o ferro. Eu quero dizer para você, o seu irmão que parece que te incomoda, ele é uma lixa para você. Ele está lixando você para te deixar mais lisinho e pronto para o propósito. Você não tem ideia que às vezes você se incomoda com certas atitudes. É o tratamento de Deus com a sua vida, com o seu caráter, com a forma como você olha, com a forma como você pensa. Então, a segunda coisa importante que nós aprendemos para nos tornarmos como servos do Líbano é termos raízes que buscam águas límpidas e profundas. Eu vou falar uma coisa para você: tem muita água contaminada na internet por aí, viu? Tem muita água contaminada nos YouTubes por aí. Porque as pessoas, você não conhece as suas realidades, as suas vidas, os seus testemunhos de verdade. Vocês não conhecem qual é a real motivação. Se são os likes, se é ter seguidores para monetizar, ou seja, ganhar dinheiro a partir daquilo que eles estão compartilhando, ou seja lá o que for. Quero dizer para você, tem muito homem de Deus tremendo, que eu sou ministrado também, compartilho com os meus discípulos também, mas nada substitui o relacionamento na casa de Deus. Talvez você nem precisava estar ouvindo isso aqui, mas você precisa ouvir você falar para os outros. Talvez você que está aí na internet, está balançando aí e já está querendo até sair daí, porque é muito fácil. O bom da internet é que não estou gostando. Começou a me machucar, eu troco de canal, eu desligo. Enquanto que se eu estou aqui na igreja, eu tenho que engolir seco. Agora ficou mais fácil para quem recebe, porque está de máscara. Porque agora tem gente que ringe os dentes, faz careta. Eu sei que tem gente que mostra até a língua para o pregador. Eu suspeito. Eu suspeito. Sabe? Por quê? Porque aí fica atrás dessa máscara, mas essa máscara vai cair. Eu espero que com você não esteja acontecendo isso. Mas raízes que buscam águas límpidas e profundas. Eu estou quase acabando já, gente. O cedro do Líbano, ele é muito resistente. E tem mais uma outra característica: ele suporta vento e suporta calor. Vento e calor. Meu Deus, que loucura isso tudo. Sabe por quê? Porque as suas raízes são profundas. E o vento vem e não derruba, porque a raiz não deixa ele cair. O calor vem e não o mata, porque a raiz é tão profunda que ela chegou no lençol freático, ou seja, eles buscam água no lençol freático, e por isso ele não depende de chuva. Sabe, é por isso que você vai ver ele nos desertos. Ele vai ver porque ele busca, além dessa água que vem de vez em quando, ele pega a água que corre todo o tempo. Eu quero dizer, a água que Deus tem para nós, a água do Espírito, não é a pandemia que faz secar, não são os problemas que faz secar.
Deus, Ele está sempre nos alimentando, Ele está sempre dando aquilo que nós precisamos. Se você quer crescer, a semelhança do cedro, eu quero dizer para você, não fique na expectativa de fatores externos. Busque em Deus, aprofunde as suas raízes, busque alimento e provisão nos lugares onde não estão contaminados, nos lugares que parece que a condição é desfavorável, mas é importante. A seca, ao calor, ok. A ausência de chuvas, ok. Mas as minhas raízes estão profundas, elas estão pegando água aonde realmente tem água para a minha vida. Então eu não vou morrer, eu não vou secar, eu não vou deixar de existir. Nas mais diversas ocasiões, se nós descuidarmos da nossa vida, nós vamos estar achando um bode expiatório para os nossos fracassos. Eu quero aqui dizer para você hoje, o ensino bíblico nos mostra que apesar da ausência das chuvas, os fatores externos extremamente desfavoráveis, quando nós estamos nas águas profundas, nós continuamos alimentados em Deus. Águas se acham quando elas são buscadas, você pode perceber isso. Jeremias 29:13 revela para nós que as águas, elas não estão na superfície da indiferença nem da preguiça, não estão no limiar do conformismo ou da apatia espiritual. As águas, elas estão no lugar da fome e da sede de Deus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente encontra Deus não é quando a gente busca no momento do nosso desespero apenas, não. A gente encontra Deus, a gente tem as respostas mais profundas e positivas de Deus quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Em último lugar, raízes que não param e nem se desviam, porque elas abraçam a rocha. Raízes que não param de crescer e elas nem se desviam, apenas desviam, porque elas abraçam a rocha. Deixa eu contar uma coisa a você. A maioria das raízes, quando elas começam a crescer, elas vão encontrar naturalmente rochas. A maioria das raízes, ou ela para na rocha e não vai mais, e se a rocha está meio, não está profunda, então aquela árvore vai ter problema. Ou ela desvia da rocha para continuar o caminho dela. Mas o cedro, ele tem uma lição para nós, e essa lição foi a que mais me impactou. E por isso eu dei o tema da mensagem: raízes que abraçam a rocha. O cedro, quando as suas raízes começam a crescer e se aprofundar, quando ele encontra uma rocha, antes de seguir um pouco mais, a raiz abraça a rocha. Tem até uma imagem ali, eu não sei se está aí, em algum lugar aí. Ela abraça a rocha. Várias raízes vão abraçando a rocha. Presta atenção nisso. Quem que é a rocha, irmão? Quem que é a rocha para você? Qual que é a rocha que os construtores rejeitaram? Qual que foi a pedra que os construtores rejeitaram? Sabe, tem gente que quando chega em Jesus para. Tem gente que quando chega na rocha, desvia da rocha, é difícil demais seguir aquilo que está estabelecido. Mas aqueles que são o justo, que é como o cedro, as suas raízes abraçam a rocha. Há informações de que todas as raízes, quando crescem, quando atingem a rocha, eu estou dizendo aqui para vocês, ela para. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer, a abraçar a rocha, a se envolver com aquela rocha. É isso que eu estou dizendo para você, que as raízes que nós precisamos criar em Deus são raízes que nós nos abracemos a Ele, nos abracemos ao propósito dEle, nos abracemos às promessas dEle, nos abracemos àquilo que Ele tem colocado diante de nós para a nossa vida. É importantíssimo a gente olhar para isso e decidir no nosso coração, porque quanto mais abraçado à rocha você estiver, mais firme você vai estar. Quanto mais agarrado à rocha você vai estar, mais seguro você vai estar na sua vida. Para muitos, o encontro com a rocha vai
parar o crescimento dela, vai cessar o crescimento. Eu estou dizendo sobre aqueles que estão fora dos princípios da palavra de Deus. Eu estou dizendo para aqueles que estão na igreja só com segundas intenções e interesses. Eles têm meramente um projeto pessoal. Eles não trabalham segundo o propósito de Deus, mas segundo os seus projetos pessoais. E eu quero dizer para você que muitas vezes os nossos projetos pessoais, quando a gente se esbarra com Cristo, por vezes nós temos que deixar eles para trás e escolher os projetos, os planos de Deus que são melhores do que os meus. E é esse que é o problema. Às vezes as pessoas constroem toda uma ideia do que é a vida que elas querem ter. Elas fazem até castelos de areia, e aí de repente quando esbarram com Cristo, isso vem abaixo. Por quê? Porque Deus tem propósitos imutáveis para a nossa vida, promessas inquebráveis para a nossa vida. Eu quero dizer para você, ninguém pode prosperar a maneira de Deus pelos seus próprios métodos, com as suas próprias fórmulas e motivações e ações. Prosperar a maneira de Deus é se colocar diante dele e dizer, como Jesus disse, no momento decisivo da sua vida: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, que não seja a minha vontade que seja feita, mas a sua vontade. É exatamente essa a resposta que nós precisamos ter em Deus na nossa vida e no nosso coração. Não é assim com o justo. Ele continua crescendo até as suas raízes se firmarem na rocha, abraçando-a, estabelecendo uma relação maior de intimidade com Deus. 1 Pedro 2, 7 e 8 diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Observe e veja exatamente isso no final dessa palavra. Às vezes nós queremos parar porque nós demos na rocha, mas a rocha é Cristo. Parece que é difícil quando a gente toca, que a gente chega até Cristo, mas eu quero dizer para você: abrace a rocha. Não contorne para fugir, abrace a rocha, sabe, aprofunde a amizade com Ele, aprofunde a intimidade com Ele. São as nossas raízes que influenciam as nossas decisões, as nossas escolhas para a nossa vida. E é por isso que eu comecei essa palavra dizendo para você que o futuro mora dentro de uma semente que está dentro de você, e as suas raízes são a garantia de que você vai chegar nesse futuro. E o futuro que Deus tem para você é ser como o cedro do Líbano, extraordinário, glorioso, vencedor. Eu quero que você se coloque em pé. Nessa noite eu queria que você pudesse orar a Deus, falar: Deus, talvez você nem entendeu toda essa palavra, mas o Senhor vai trazer processamento dessa palavra na sua mente. É o Espírito Santo que traz as convicções que nós precisamos para a nossa vida. Eu queria que você lembrar disso. Quando nós somos como o justo que é como o cedro do Líbano, as nossas raízes, elas abraçam a rocha. Quando você é como o cedro do Líbano, os seus alicerces se tornam sólidos e profundos e te capacita para resistir qualquer vento que queira te derrubar. Seja vento espiritual, seja vento vindo do inferno, seja vento vindo das pessoas, seja vento vindo a respeito dos relacionamentos do seu casamento, seja vento vindo nas suas finanças. Se as suas raízes estão abraçadas na rocha, você vai resistir, você fica capacitado, nada vai te derrubar. É isso que o Senhor quer hoje, uma aliança. E o Senhor me diz que muitos aqui têm encontrado essa dificuldade e de repente tentaram desviar da rocha. Mas o Senhor diz: eu estou te dando uma oportunidade hoje.
abraça a rocha, envolve na rocha. Sabe o que é que tentou fazer você se desviar? Os ventos da tentação tentaram levar você, os ventos das falsas doutrinas, os ventos das investidas do adversário. Mas aqueles que têm as suas raízes firmadas na rocha, nada disso derruba, nada disso tira você do propósito espiritual que Deus tem para você. Eu quero orar hoje com você para que você seja frutífero, mas mais do que frutífero de imediato, para que você tenha as suas raízes saudáveis, para que você possa ser um crente que não viva na superfície do Evangelho, mas você viva na profundidade do seu Deus e da sua fé. Sim, quando nós encontramos a rocha e abraçamos Jesus, nós recebemos essa nutrição espiritual que é tão importante para a nossa jornada, para a nossa vida. Deus tem uma dieta equilibrada para você, que envolve oração, palavra, relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com as pessoas, sim, e entrega de propósitos e a Deus. Sim, é isso. Deus quer que você tenha uma vida espiritual saudável, mas para isso você tem que ter essa dieta equilibrada na sua vida, no seu coração. Eu disse para você hoje que o cedro é nobre, você é nobreza. Você é nobreza. Deus criou você para estar nos palácios. Deus criou você para trazer sustentação aos palácios, a esses lugares. Sim, a nobreza do cedro é tão grande. Eu quero que você entenda isso. Sabe, me moeu o coração. Uma ocasião, quando eu terminei de pregar, eu terminei de compartilhar, eu tinha contado só uma experiência a respeito do cedro. E um homem chegou a mim depois do culto, e ele contou a história dele para mim. Ele disse: eu fui drogado, eu tive preso, eu perdi toda a minha família, eu cheguei ao fundo do poço, mas eu encontrei Jesus. E sabe, ele disse isso para mim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa igreja lá em Portugal, e esse irmão chegou para mim, e ele disse para mim assim: olha, eu aprendi algo tremendo a respeito do cedro, que a nobreza do cedro, ela é tão grande, que ela é capaz de deixar o perfume na lâmina do machado que o corta. Preste atenção nisso. A nobreza do cedro é tão grande que ele é capaz de deixar perfume na lâmina do cedro que o corta. Às vezes a gente é capaz de soltar espinhos quando a gente é pressionado de alguma forma, mas o cedro, quando está ali com um machado para cortar, ele exala o perfume. É assim que nós precisamos ser na nossa vida, mesmo na dureza, mesmo quando alguém nos fere, ao invés de nós manifestarmos qualquer coisa difícil ou terrível, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida e no nosso coração. Aleluia. Feche os seus olhos. Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu quero orar. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem me chamado, o Senhor nos tem escolhido. Ó Espírito Santo, eu quero te agradecer porque a primeira pessoa que o Senhor me mostrou a respeito dessa palavra as primeiras pessoas foram um casal de pastores desta igreja, Senhor. Oh, os Senhores têm plantado com raízes profundas em Ti. Como cedro, eles têm superado, suportado privações, provações e dificuldades e lutas. Mas eles estão plantados à margem do rio. Eles estão plantados, o coração deles está semeado na casa do Senhor. Sim, Deus, sim, Deus. E a semelhança daquilo que o Senhor tem me mostrado na vida deles, o Senhor tem levantado nesta igreja jovens, moças, homens e mulheres que têm investido
sejam tão profundas, que sejam tão entrelaçados os relacionamentos, que, ó Deus, eles possam viver e suportar e superar todas as dificuldades. Entra agora nessa história, nessa casa, nesse casamento agora. Deus, entra nessa vida agora. Senhor, nós oramos e sabemos que alguns estão envolvidos, invadidos até pelo luto. Eu oro pela família do Wagner, eu oro pela sua casa, Pai, para que o Senhor possa, nesse vendaval, trazer superação e graça. Pai, eu sei que há muitas outras vendavais que se abateram especificamente sobre áreas, sobre a vida, mas eu quero orar para que eles não venham derrubar, porque eles têm raízes profundas e estão abraçando o Senhor. Ó, rios de águas vivas flua. Nós sabemos que bons frutos dependem de boas raízes. E aqueles que querem dar bons frutos precisam ter raízes qualificadas, saudáveis em Ti. Por isso eu oro hoje em nome de Jesus, para que a cura não venha de fora para dentro, mas venha de dentro para fora. De dentro para fora, sim, essa cura, essa transformação. Sim, Pai, vem do alto, do Pai da Luz, onde não há sombra, nem mudança de variação. Mas vem das raízes que abraçaram e abraçam a rocha, que nos traz o sustento, que nos traz a graça. Sim, Pai, que essa palavra encontre lugar em cada coração, em cada vida dessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua história, que essa palavra possa invadir o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem trazido um novo tempo para a sua vida, para a sua história. Você não vai cair, você não vai morrer, você não vai deixar de existir, porque ao cheio das águas brota, ao cheio das águas brota. Deus abençoe.